Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para você. Também quero fazer uma oração poderosa juntamente com você. Eu queria trazer uma reflexão para você a respeito de quê? De que quando parece ser o fim, isso mesmo, de uma história, quando parece que tudo está acabado, quando para nós não há mais recursos, muitas vezes, esperança de o que iremos fazer, é o começo para Deus de uma nova história. Quando para o homem é o fim, para Deus é o começo de uma nova história. Quando para o homem ele está no limite, não tem mais expectativas, para Deus é o começo de uma nova história. E nós não podemos perder a esperança de forma nenhuma. E nós não podemos perder a esperança de forma nenhuma. No livro de Números, no capítulo 20, aqui, meus irmãos, nós iremos compreender um trecho da história dos hebreus, do povo, meus irmãos, que viveu 40 anos no deserto, sendo provados, tentados, isso mesmo, preparados por Deus, vivendo na dependência de Deus, em direção à terra prometida, saindo do Egito, saíram do Egito e passaram 40 anos no deserto e agora estavam prestes a entrar na terra prometida. Antes de eu ler aqui o texto, eu quero pedir para você, se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, nos acompanhe aqui diariamente. Eu, pastor Rodrigo, quero orar pela sua vida, quero estar ajudando você e juntos aqui, meus irmãos, prosseguir nesta caminhada da fé. E eu creio que Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida, mesmo quando aparentemente para você é o fim. E muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que é o fim em um luto, isso mesmo, em um momento difícil de escassez, por meio de obstáculos, de empecilhos nos nossos caminhos, por meio, meus irmãos, de aflições, de provações. E se eu disser para você, meus irmãos, que este povo, eles experimentaram tudo isto que eu estou falando para você e muito mais. Mas tudo, meus irmãos, porque Deus estava lhes preparando para uma promessa que Deus tinha na vida deles. Antes, meus irmãos, de Deus, do Senhor, cumprir promessas, antes mesmo de o Senhor, meus irmãos, cumprir propósito em nossas vidas, é preciso que venhamos, meus irmãos, ser experimentados, provados e capacitados para o propósito de Deus. E devemos, meus irmãos, ter maturidade, devemos, meus irmãos, ter fé para entender o propósito e o agir de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o nosso coração, os nossos caminhos, nós devemos viver pela fé e nos permitir ser guiados, orientados, agora, meus irmãos, pela direção divina do Deus Todo-Poderoso. Esse povo aqui, meus irmãos, eles já tinham passado aproximadamente 40 anos, isso mesmo, 40 anos. Estavam, meus irmãos, completando aniversário, meus irmãos, aqui em uma linguagem popular, estavam completando um aniversário já de 40 anos praticamente
onde eles estavam, meus irmãos, no deserto. Como eu falava para você, sendo provados, tentados, isso mesmo, vivendo na dependência total do Deus Todo-Poderoso. Mas um ponto crucial na vida deles, onde, meus irmãos, o deserto estava acabando, onde o início de uma nova história estava começando, foi, meus irmãos, quando começou a ter luto, isso mesmo, entre pessoas, isso mesmo, importantes para eles na sua liderança. Não, meus irmãos, que Deus vai trazer isto para as nossas vidas. Isso é um exemplo só, isso mesmo. Como também, meus irmãos, empecilhos, isso mesmo, no caminho que eles estavam seguindo. Como também, meus irmãos, levantes, isso mesmo, de inimigos se opondo a este povo, isso mesmo. Em meio às oposições, aos lutos, aos desertos, as crises aqui, era, meus irmãos, sinal de que o deserto aqui, meus irmãos, estava acabando. Um dos primeiros sinais, meus irmãos, foi quando Miriam, irmã de Moisés, meus irmãos, ela faleceu. Miriam, Moisés e Arão, isso mesmo. Eles, meus irmãos, tiveram um papel importantíssimo na travessia deste povo, meus irmãos, pelo deserto. Em especial Moisés, que era o líder deste povo. Mas Arão era sacerdote. Miriam, profetiza deste povo. Todos liderados, meus irmãos, por um líder que era Moisés. E aqui, meus irmãos, no capítulo 20 do livro de Números, a Bíblia narra a morte de Miriam. Isso mesmo. Narra, meus irmãos, a sede que o povo teve. Isso mesmo. Que o povo teve, meus irmãos, nas águas de Meribá, onde as águas, meus irmãos, ali jorraram da rocha. O levante ali, meus irmãos, a preocupação do povo, por eles, meus irmãos, estarem com sede. Isso mesmo. Vemos, meus irmãos, mais adiante, quando, meus irmãos, Moisés solicita a passagem, meus irmãos, por um caminho, isso mesmo, real, conhecido, meus irmãos, a passagem pelo Edom, né? É um lugar, meus irmãos, muito mais próximo, que iria colocar eles na terra prometida, e foi negado, isso mesmo. Negado, meus irmãos, por inimigos. Negado, meus irmãos, por reis e homens, isso mesmo. Que conheciam Israel, isso mesmo. Fazia parte, meus irmãos, pela uma linhagem, meus irmãos, já distante, mas faziam parte, conheciam Israel, que era o povo, isso mesmo. E foi negado, meus irmãos, por eles, né? Por Edom, né? Que era um rei, isso mesmo. Que teve, meus irmãos, ali, Israel teve os seus direitos negados de atravessar por este caminho, isso mesmo. E em seguida, teve, meus irmãos, a morte de Arão, isso mesmo, a morte de Arão, que era o sacerdote. E meio, meus irmãos, a tantos, isso mesmo, acontecimentos aqui, tantos acontecimentos, estava, meus irmãos, aqui chegando o fim do deserto e o começo de uma nova história, isso mesmo. Quando Moisés solicita a passagem pelo Edom, né? Diz no versículo 17, Moisés diz para ele: deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas,
E foi negado isso mesmo. Foi negado, meus irmãos, pelo rei de Edom, a passagem do povo, meus irmãos, ali pelo caminho que iria, meus irmãos, favorecer Israel. Em meio aqui a lutos, em meio, meus irmãos, a obstáculos, em meio, meus irmãos, a provações, aqui, meus irmãos, estava chegando o fim, isso mesmo, de uma grande jornada de um deserto. E o que eu quero que você compreenda com isso é que quando, meus irmãos, muitas coisas na nossa vida começam a acontecer repentinamente, lutas, obstáculos, isso mesmo. Mas mesmo assim, estamos firmes na nossa fé, convictos no propósito de Deus na nossa vida. Representa, meus irmãos, o fim, isso mesmo. Representa o fim, meus irmãos, de um deserto. Representa o começo de uma nova história. Teve, meus irmãos, aqui crises, tristeza, murmurações deste povo aqui. Mas, meus irmãos, os sinais aqui mostravam o final. Isso mesmo, o final do deserto e o começo de uma nova história. Entenda uma coisa, quando tudo parecer que é o fim, pode ser o começo de uma nova história. Quando aparentemente tudo, meus irmãos, a gente achar que tudo, meus irmãos, está se opondo, pode ser, meus irmãos, o começo de uma nova história. Agora não podemos, meus irmãos, retroceder, não podemos abandonar o barco, não podemos, meus irmãos, perder a esperança e a fé. Devemos prosseguir na nossa caminhada. Isso, pastor, a luta é grande, os desafios, prossiga, honre e sirva ao Senhor. E você verá, meus irmãos, que bem na frente, Deus, meus irmãos, Ele está preparando o propósito, a promessa, isso mesmo, de uma nova história para a sua vida. Amém? Espero que você possa ter compreendido um pouco aqui desta trajetória final aqui, meus irmãos, do povo e da nação de Israel, onde saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, porque, meus irmãos, estavam andando em direção de uma promessa que Deus tinha para eles. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família agora, neste momento. Por todos vocês que estão aí nos acompanhando, tá? Em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus grande, maravilhoso, nós te agradecemos por tudo, Pai. Tu és um Deus eterno, Senhor. Quando para o homem, para nós é o fim, quando para nós o homem é o limite, não há recursos, não há capacidade de vencer os obstáculos, para o Senhor é o começo de uma nova história. Pois então, Senhor, entra agora nesta casa, nesta família, visita agora esta pessoa, Senhor, dando força, dando ânimo, alegrando o coração dela, Senhor, levando a cura, a saúde. Ó Deus eterno, maravilhoso, faz cessar, Senhor, todo o deserto, todo o luto, toda aflição, tudo aquilo, Senhor, que está aparentando que é o fim para esta vida, Senhor, para esta pessoa. Que agora, Senhor, venha cessar todo o mal, Pai. E que o Senhor possa fortalecer esta pessoa, Senhor, dando graça, dando ânimo, abençoando a vida dela, os seus caminhos. Ó Deus maravilhoso, vai à frente, Senhor, do lar, da família, da saúde, das finanças. Vai, Senhor, perdoando os pecados, Pai, purificando, Senhor, e limpando de todo o pecado. Como o Senhor, meu Deus, agiu, Senhor, aqui, dando força, Pai, isso mesmo. Embora tantos desafios, e o Senhor, meus irmãos, cumpriu o propósito atravessando este povo,
Pois vai, meu Deus, agora de encontro a esta pessoa, Senhor, perdoando e cumprindo o teu propósito, Senhor. Sim, meu Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo, não pela nossa justiça, Pai. Porque, Senhor, se for pela nossa justiça, seremos consumidos, jamais podemos, Senhor, vencer isso mesmo, o deserto, as lutas, porque somos pecadores, Pai. Como este povo pecou contra Ti tantas vezes. Hoje nós temos a graça do Seu Filho, Senhor, Jesus Cristo, que nos limpa, nos purifica de todo o pecado, que renova a nossa aliança contigo, Senhor. Pois que agora, Senhor, o Senhor possa agir nesta casa, nesta vida, nesta família, no lar e em todos os caminhos desta pessoa. Que os inimigos, Senhor, possam cair por terra. Os obstáculos, Senhor, possam cair por terra. O Senhor, Pai, possa abençoar e abrir os caminhos para esta pessoa. Possa dar saúde, possa dar ânimo, possa dar vigor, força. Sim, meu Pai. E indo à frente de todos os caminhos desta pessoa. Pai, eu oro e eu abençoo ela, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida.